Capítulo 5. Tema: o retorno e os olhos que finalmente enxergam. A luz entrava no quarto de hospital de forma difusa, filtrada por cortinas de tecido grosso que suavizavam o brilho do final de outono. Quando Malina abriu os olhos, sentiu como se tivesse dormido por dias a fio. Não havia dor aguda, apenas um peso leve na testa e uma sensação de cansaço profundo nos ossos. Como se o corpo tivesse trabalhado muito enquanto a mente permanecia desligada. Virou a cabeça devagar, olhando ao redor. O mesmo quarto simples, os aparelhos com luzes suaves, o silêncio interrompido apenas pelo som baixo de passagens no corredor. Pouco depois, o médico entrou, acompanhado de uma enfermeira, e fez uma avaliação rápida com movimentos seguros e calmos. Os exames estão perfeitos, disse ele, sorrindo com tranquilidade. Teve um traumatismo craniano leve, nada que deixe sequelas. O seu cérebro entrou em repouso profundo para se recuperar, e agora já está tudo bem. Vou liberar a alta hoje, mas com uma recomendação: fique mais 3 dias em casa, repouso absoluto. Sem esforços, sem carregar peso, evite ruídos fortes e luz muito intensa. Só volte às atividades quando se sentir realmente disposta. Lina assentiu, ouvindo com atenção. Quando o médico saiu, ela ficou em silêncio por alguns instantes, até que uma pergunta surgiu baixa e hesitante. Enfermeira, alguém veio me procurar nesses dias? Deixou algum recado? Perguntou como eu estava? A mulher parou de arrumar a bandeja e virou-se para ela com um olhar compreensivo. Ninguém, senhorita. Nenhuma visita, nenhuma ligação pedindo notícias. Apenas a polícia veio no primeiro dia para registrar o acidente, mas não houve mais ninguém. As palavras caíram como um peso leve, mas certo. Lina fechou os olhos por um momento e a lembrança veio nítida. O bilhete que Wei Ling deixou na porta do seu apartamento dias antes. Preciso de um tempo. Vou viajar a trabalho por uns dias. Falamos quando voltar. Naquele momento, tudo fez sentido. Ele não quis saber se ela tinha sobrevivido, se estava sofrendo, se precisava de ajuda. Não procurou, não ligou, não apareceu. O tempo que ele tinha pedido não era apenas uma pausa, era o fim dado de forma silenciosa, sem coragem para dizer claramente. Sentiu uma pontada de tristeza, sim, mas ao mesmo tempo algo estranho, que não esperava, um alívio, como se uma corda que a apertava havia muito tempo tivesse finalmente se soltado. Se ele quis ir embora, não vou correr atrás, pensou consigo mesma. Se não teve consideração nem para saber se eu estava viva, então não há mais nada para salvar. Acabou. E aceitou-o com a serenidade de quem entende que o que não se sustenta não merece ser segurado com força. Quando chegou ao seu pequeno apartamento, tudo parecia do mesmo jeito que ela tinha deixado. A mesa com alguns papéis, a xícara que usava na manhã anterior, as cortinas fechadas. O silêncio era maior do que o do hospital, mas não era mais opressor. Era apenas o silêncio de um espaço que agora parecia respirar melhor. Os 3 dias de repouso passaram devagar, sem pressa. Ela dormia mais do que o habitual, acordava, comia o pouco que tinha em casa, olhava pela janela e de vez em quando pegava o celular, olhava a tela bloqueada e o deixava de lado novamente. Não havia mensagens, não havia chamadas perdidas, nenhum sinal de Wei Ling. E ao contrário do que teria feito meses antes, ela não digitou o número dele, não escreveu nenhuma mensagem, não procurou explicações. A decisão estava tomada, e o cansaço de tentar entender o que não tinha explicação já era maior que a vontade de lutar por algo que só existia de um lado. No terceiro dia, já se sentia com as forças quase de volta. A cabeça não doía mais, só restava uma sensação de leveza estranha, como se o pensamento agora corresse mais livre, sem se prender a culpas ou dúvidas. Na véspera da volta ao trabalho, arrumou a roupa com cuidado, preparou a bolsa e ao deitar-se, sentiu uma inquietação suave que não sabia explicar direito, uma mistura de ansiedade e curiosidade, como se algo estivesse prestes a mudar. Sem que ela soubesse ainda o que era. Na segunda-feira, o sol apareceu tímido entre as nuvens, e o ar já trazia o frescor que anunciava a chegada do inverno. Lina chegou à academia pouco antes da abertura, respirou fundo ao cruzar a porta e sentiu o cheiro conhecido, madeira encerada, pano limpo, um toque suave de chá que vinha da cozinha nos fundos. Tudo parecia igual ao que sempre foi, mas ao mesmo tempo parecia novo, como se ela estivesse vendo cada detalhe com olhos que nunca tinham enxergado de verdade.
Mal tinha dado alguns passos em direção à recepção, quando ouviu a voz grave e firme que conhecia, mas que parecia soar diferente agora, mais próxima, mais carregada de algo que ela não conseguia identificar. Lina! Ela parou e virou-se. Shen Aoyu vinha ao seu encontro, caminhando com aquela postura ereta, os passos silenciosos e precisos. Ao chegar perto, ele parou a poucos metros, mas parecia estar mais próximo do que a distância indicava. Os olhos escuros, que antes pareciam sempre distantes e focados apenas no trabalho, agora estavam fixos nela, com uma intensidade que fez o coração dela dar uma batida mais forte. Que bom que voltou, disse ele, e a voz tinha um tom mais suave, sem a rigidez habitual. O hospital avisou que a recuperação estava indo bem, mas eu fiquei realmente preocupado. Como está a cabeça? Sente dor? Tontura? Tem certeza que está apta para estar aqui hoje? Lina sentiu o rosto esquentar de repente. As mãos ficaram levemente úmidas, e ela teve que piscar algumas vezes para responder, como se as palavras tivessem ficado presas na garganta. Estou bem, Sr. Aoyu. O médico disse que já posso retomar a rotina devagar. Não sinto mais dor, só um pouco de cansaço, mas passa rápido. Ele continuou olhando para ela e, nesse instante, os pensamentos que ele guardava para si mesmo vieram à tona, claros e intensos, agora sem a barreira que antes o impedia de sentir tudo com tanta força. Você apareceu de novo, e meu peito se enche de alívio como se tivesse perdido o ar por dias. Quero chegar mais perto, tocar o seu rosto para ter certeza de que é real, sentir o calor da sua pele sob os meus dedos. Desejo isso sim, desejo cada linha do seu rosto, cada movimento seu, cada respiração que sai da sua boca. Me seguro com toda a força que tenho para não assustá-la, para não ultrapassar o limite, mas o desejo está aqui, vivo, crescendo a cada segundo que olho para você. Ele apenas acenou com a cabeça, mantendo a compostura, mas o brilho nos olhos denunciava o que ele tentava esconder. Muito bem. Se sentir qualquer coisa, pare imediatamente. Não se preocupe com o trabalho, ele pode esperar. Você é mais importante. As palavras foram simples, mas bateram no peito dela com uma força que ela não esperava. Ninguém tinha dito nada parecido depois do acidente. Ninguém tinha demonstrado preocupação real, nem mesmo quem deveria ter sido o primeiro a fazê-lo. Lina seguiu para a recepção, sentou-se e tentou se concentrar nos papéis, nos cadastros, na rotina de sempre, mas a cabeça não acompanhava. De vez em quando, ela levantava o olhar e o encontrava. Aoyu estava no salão principal, observando os alunos, mas sempre voltava o olhar para ela rápido, como se não quisesse ser pego. E quando ela percebia, ele desviava o rosto, mas já era tarde, a sensação de que ele estava ali, olhando, sentindo, ficava no ar. E foi então que ela começou a reparar em detalhes que sempre estiveram ali, mas que nunca tinham chamado a sua atenção de verdade. Viu a forma como ele andava, passos firmes, silenciosos, como se deslizasse pelo chão de madeira sem fazer esforço. A linha do queixo firme e marcada, que ficava mais nítida quando ele apertava os lábios ou se concentrava em alguma instrução. Os ombros largos, cobertos pela camisa de algodão que deixava ver a forma forte dos braços, construída por anos de treino e disciplina. E depois o olhar dela parou ali, logo atrás da orelha direita, na transição entre o pescoço e a parte alta da nuca. Quando ele virou levemente a cabeça para corrigir a postura de um aluno, a luz suave do salão bateu naquele ponto e revelou uma saliência discreta, firme, uma elevação natural do osso que só aparecia claramente naquele ângulo. Assim que percebeu aquele contorno definido, surgiu nela um desejo súbito, quase incontrolável, de levantar a ponta dos dedos, passar devagar por cima daquela elevação, sentir a textura da pele e a firmeza do osso por baixo. Era um impulso mudo, que ela teve que segurar com toda a força para não se mexer, mas que logo deixou sua respiração mais curta e o rosto esquentando, como se tocar aquele ponto fosse chegar ao centro de quem ele é, algo reservado e íntimo, que ninguém mais parecia notar. Assustada com o próprio desejo, ela desviou o olhar rapidamente, abaixou a cabeça e fingiu organizar os papéis, sentindo o coração bater forte e as mãos tremerem um pouco. Não entendia o que estava acontecendo, nunca tinha olhado para ele dessa forma, nunca tinha tido pensamentos assim. Mas agora ali, com o silêncio da relação que tinha acabado e com a presença dele tão próxima, tudo parecia mudar de cor, de sabor, de sentido. Ao longo da tarde, a sensação permanecia.
Sempre que ele passava perto da mesa da recepção, Lina sentia o perfume leve e amadeirado que ele usava, misturado ao cheiro de sabonete e de suor limpo do treino, um cheiro que antes passava despercebido, mas que agora parecia ficar no ar, grudado na sua roupa, na sua memória. Perto do final da tarde, quando o movimento diminuiu, ele se aproximou novamente sem fazer barulho. Na mão trazia apenas uma xícara de chá de jasmim, ainda soltando vapor suave, e a colocou sobre a mesa com cuidado, sem fazer ruído. Ficou ali por mais alguns segundos, olhando para ela com aquele brilho intenso nos olhos. Tome para recuperar as energias, disse ele com a voz mais baixa, como se fosse um segredo só deles. Não se esforce além do que pode. Ela ergueu os olhos e encontrou os dele, e por um instante pareceu que o tempo parou. Ele queria dizer mais, queria fazer mais, mas ainda segurava-se, mantendo a distância necessária, mas o desejo e o carinho estavam tão visíveis que pareciam tocar a pele dela. Obrigada, Sr. Will, respondeu ela, e a voz saiu mais fraca e suave do que pretendia. Ele apenas assentiu, virou-se e voltou para o escritório, mas Lina continuou olhando para a porta por onde ele tinha passado, com o coração ainda batendo forte. Depois levou a xícara até a boca e deu um gole devagar. E foi então que a pergunta surgiu nítida na sua cabeça, como um pensamento que não conseguia mais segurar. Como ele sabe? Como ele preparou o chá exatamente do jeito que eu gosto, nem muito forte nem muito fraco, sem açúcar, só com o sabor suave do jasmim? Eu nunca disse a ninguém aqui, muito menos a ele. Ninguém costuma reparar em detalhes assim, muito menos alguém que não tem obrigação nenhuma de saber. Ficou olhando para o líquido dourado dentro da xícara, confusa e ao mesmo tempo com uma sensação estranha no peito, como se aquele pequeno detalhe fosse um sinal de algo muito maior que ela ainda não conseguia decifrar. Pensou novamente em Wei Ling, que nunca tinha perguntado se ela estava bem, nunca tinha lembrado de nada que ela gostasse, nunca tinha olhado para ela com metade da atenção que aquele homem demonstrava sem precisar de palavras. Ele não tinha motivo para saber, e mesmo assim soube, continuou pensando, e a confusão se misturou com uma curiosidade que crescia cada vez mais. O que está acontecendo comigo? Por que agora tudo nele parece diferente, e cada pequena coisa que ele faz me deixa assim? Capítulo 6. Tema: segredos em cada detalhe. Local: Shilin, Taipei. Estação: início do inverno. A manhã amanheceu envolta em uma garoa fina e contínua, típica do início do inverno em Shilin. Uma névoa baixa pairava sobre as ruas estreitas, deixando o ar úmido e fresco, e as calçadas permaneciam sempre molhadas, refletindo a luz fraca que vinha das lâmpadas ainda acesas. Dentro da academia, o ambiente era mais aconchegante, o calor dos aquecedores e o movimento das pessoas tornavam o ar mais leve, e as janelas embaçadas deixavam ver apenas as sombras da chuva que caía lá fora. Os primeiros alunos do turno da manhã foram chegando aos poucos, cumprimentando-se com acenos e sorrisos, tirando os casacos e se preparando para o treino. Quando Lina entrou, sacudiu a água que havia respingado no tecido e foi direto para a recepção. Enquanto arrumava os cadernos e organizava a agenda do dia, uma pergunta ainda rondava sua cabeça, trazida da véspera. Como ele sabia exatamente do jeito que eu gosto do meu chá? Pouco tempo depois, Shen Aoyu entrou no salão. Cumprimentou os alunos com um gesto breve, mas firme, e caminhou em direção à mesa dela. Trazia em uma das mãos uma xícara de chá de jasmim, ainda soltando fumaça, e na outra um saquinho de papel fechado. Colocou tudo diante dela com cuidado, disse apenas algumas palavras curtas e se afastou para ir ao centro do salão. Lina abriu o saquinho devagar, ao ver os pãezinhos de mel, aqueles que ela comia desde criança e nunca havia mencionado para ninguém ali. A dúvida cresceu ainda mais. Como ele sabe também disso? Aoyu começou a aula logo em seguida. Seus movimentos eram firmes, precisos, sem qualquer esforço desnecessário, giros curtos, bloqueios secos, passos que tocavam o chão com leveza mas mantinham toda a estabilidade. Sua respiração era constante, profunda e silenciosa, ritmada com cada movimento, como se todo o seu corpo trabalhasse em perfeita harmonia. Os alunos repetiam cada sequência atrás dele. Com o passar do tempo, suas respirações ficavam mais audíveis, saindo em lufadas curtas e rítmicas, acompanhando o ritmo do esforço. Sempre que alguém errava a postura, ele se aproximava e corrigia com calma, explicando cada detalhe sem perder o controle do próprio ritmo.
Enquanto observava de vez em quando, Lina atualizou a agenda, respondeu a uma mensagem rápida da mãe, que perguntava se ela estava bem e se já havia almoçado, e organizou os recibos da semana anterior. Quando o primeiro turno chegou ao fim, os alunos se espreguiçaram, recuperaram o fôlego, arrumaram seus pertences e saíram um por um, se agasalhando novamente para enfrentar a chuva. Will recolheu os materiais e caminhou devagar em direção à sua sala nos fundos. Ao passar ao lado da recepção, olhou de relance e parou por um instante. Reparou nas mãos dela, pequenas, dedos finos, pele macia, unhas bem cuidadas, que se moviam com tanta leveza e delicadeza ao virar as folhas de um caderno. Basta ver aquelas mãos e a imaginação já correu à frente. Sentiu uma vontade quase dolorosa de saber como seria sentir aqueles dedos percorrendo seu peito, descendo devagar pelos ombros e pela barriga. Imaginou a maciez da pele dela tocando partes do seu corpo que ninguém mais tinha acesso. Percebeu que estava parado, imóvel, e despertou do devaneio. Respirou fundo, soltou os dedos e seguiu o caminho até a sua sala. Pouco depois chegou o Sr. Lin, o responsável pelas finanças e pela documentação da academia. Ele sentou-se ao lado da mesa de Lina e os dois conversaram por alguns minutos, sobre pagamentos já recebidos, recibos a serem arquivados e agendamentos para os dias seguintes. Will ficou na sua sala, analisando relatórios e respondendo a alguns recados, sem interromper o trabalho do dia. Mais tarde, o telefone da recepção tocou. Era Meili, sua amiga, que perguntava como estava indo o trabalho e se elas poderiam se encontrar no fim de semana para conversar. Lina atendeu com um sorriso, conversou por alguns minutos, deu risada de algumas lembranças e combinou de marcar o horário mais tarde. Nesse meio tempo, Will saiu da sua sala, verificou o estado dos equipamentos e circulou pelo salão. Trocaram apenas um olhar rápido breve, sem palavras, e ele seguiu com as suas tarefas. Quando começou o turno da tarde, novos alunos chegaram, se aqueceram e se prepararam. Will foi ao centro do salão novamente para demonstrar as sequências do dia. Lina terminou de organizar os papéis e, com um tempo livre, deixou o olhar pousar sobre eles sem querer. Reparou na forma como ele se movia. Cada gesto tinha uma precisão calculada, os movimentos eram coordenados, firmes mas sem parecerem pesados ou bruscos. Parecia que ele tinha domínio absoluto sobre cada parte do seu corpo, sabendo exatamente onde colocar cada pé, cada braço, cada inclinação da coluna. Ao ver aquilo, Lina sentiu uma admiração tranquila e uma sensação de segurança que parecia vir só de observar. Um pensamento tímido e breve passou pela sua cabeça. Como deve ser estar perto de alguém que tem tanta confiança e controle sobre si mesmo? Desviou o olhar rapidamente com o rosto ligeiramente mais quente e voltou a atenção para os seus papéis. O restante da tarde seguiu no ritmo de sempre. Will continuou corrigindo posturas e orientando os alunos com paciência. Lina atendeu mais duas pessoas que vieram pedir informações sobre matrículas, explicou valores e horários e entregou os folhetos. O Sr. Lin terminou de conferir tudo o que precisava, se despediu e saiu. O dia seguia o seu curso normal, como tantos outros, mas com aquela pequena marca de algo novo pairando no ar. Quando o treino da tarde chegou ao fim, os alunos recolheram suas coisas e saíram, falando baixo sobre o que haviam aprendido. A luz do dia já estava desaparecendo, e a noite caía sobre Shilin. A chuva, que antes era fina, agora ficava mais densa e persistente, comum no início do inverno da região. O ar ficou ainda mais úmido e frio, um vento leve soprava entre as ruas, a névoa aumentava e deixava a visibilidade reduzida, e as calçadas ficavam muito escorregadias, com a luz dos postes refletindo em cada poça d'água. Lina guardou os últimos papéis, desligou a luz da recepção e saiu primeiro, como sempre. Will ficou para trás, arrumou todo o material, apagou as luzes restantes, conferiu se todas as janelas estavam fechadas e trancou as portas com cuidado. Saiu em seguida, alcançou-a na calçada e ficou ao seu lado, sob a proteção de um pequeno toldo. A chuva está forte e a rua está escorregadia, disse ele com a voz calma e grave. Espero aqui com você até chegar o táxi. Ela apenas concordou com um aceno, e ficaram ali em silêncio, ouvindo o som da água caindo no telhado e na rua. Quando o táxi finalmente apareceu e parou, Will abriu a porta, esperou que ela entrasse com segurança e só então fechou e observou o carro se afastar. Só depois disso ele pegou o próprio caminho.
deixando a academia silenciosa e fechada para a noite. Capítulo 7. Tema: sabores e detalhes que não se dizem. Local: Shilin, Taipei. Estação: início do inverno. O dia amanheceu envolto naquela neblina úmida típica do inverno em Shilin. A garoa caía fina e constante, sem pressa, molhando as calçadas estreitas e deixando o ar com um frio que penetrava devagar pelas roupas. Shen Aoyu acordou muito antes do sol romper, como era seu hábito de anos. Em silêncio, foi até a cozinha e acendeu o fogo baixo, queria preparar algo que espantasse aquele frio úmido. Escolheu o caldo de ossos de porco com legumes, uma receita que aprenderá desde menino e que nunca falhava. Cozinhou devagar por horas, deixando os ossos soltarem toda a sua substância, acrescentando rabanete branco, cenoura, apenas um pedacinho de gengibre e um pouco de cebolinha. Quando a base já estava pronta, separou o caldo em 2 vasilhas. Na primeira, colocou pouquíssimo sal, nada de pimenta, mantendo o sabor suave e natural, do jeito que sabia que Ma Lina preferia. Na segunda, adicionou mais sal, alho moído e uma pitada generosa de pimenta, deixando-o encorpado e marcante, conforme seu próprio gosto. Preparou também arroz branco soltinho e pequenos acompanhamentos, legumes em conserva suaves, brotos de feijão levemente refogados e fatias de tofu macio. Enquanto guardava tudo em recipientes térmicos para manter o calor, sua mente foi, sem querer, até ela. Imediatamente respirou fundo, franziu levemente o senho e passou a língua devagar pelos lábios, aquele gesto automático que usava para conter qualquer pensamento ou sensação que não devia deixar transparecer. Chegou à academia antes de qualquer um. Abriu as portas, ligou o aquecedor, conferiu os tatames e organizou os equipamentos. Pouco depois, ouviu passos na calçada e viu Lina entrar, sacudindo a umidade do casaco e apertando o cachecol contra o pescoço. Bom dia, disse ela com aquela voz suave, clara e doce que parecia acalmar o ambiente só de ser ouvida. Bom dia, respondeu ele, e por um instante o olhar ficou mais demorado do que o necessário, mas não repetiu o gesto. Voltou a atenção para a prateleira de faixas. Amanhã seguiu na rotina. Os alunos do primeiro turno chegaram, fizeram aquecimento e começaram os treinos. Aoyu comandava com movimentos firmes e respiração controlada, sempre atento a cada detalhe. De sua bancada, Lina atendia telefonemas, marcava horários e organizava papéis, observando-o apenas de relance. Quando o último aluno saiu, apertando o guarda-chuva contra a chuva que já engrossava um pouco, Aoyu foi até a recepção. Já é hora do almoço. Quer vir comigo? Perguntou com calma. Lina sorriu de leve, pensando que iriam até alguma lanchonete ou restaurante próximo. Claro, vamos? Não precisamos sair, explicou ele. Trouxe algo que eu mesmo preparei. Podemos comer aqui, na sala de descanso e chá. É mais aquecido e tranquilo. Ela aceitou, curiosa, e os dois seguiram até o ambiente reservado, com mesa baixa, almofadas e prateleiras cheias de utensílios e ervas. Aoyu arrumou tudo com cuidado, servindo primeiro a tigela dela, caldo transparente, com cor dourada suave e aroma leve. Depois serviu a sua, de cor mais escura e com um cheiro mais forte e apimentado que se espalhou pelo ar. Lina provou uma colherada devagar, sentindo o calor descer pela garganta e se espalhar pelo peito. O seu parece ter um sabor bem diferente do meu, comentou com naturalidade. Mais intenso. É do jeito que estou acostumado desde criança, respondeu ele. Gosto de comida bem temperada. Mas lembrei que você prefere algo mais suave, sem pimenta. Ela apenas balançou a cabeça, satisfeita, e continuaram comendo em silêncio confortável. Depois de alguns minutos, Lina voltou a olhar para ele e perguntou: Você sempre soube cozinhar assim? Antes de responder, ele franziu levemente o senho e passou a língua lentamente pelos lábios, o mesmo gesto que ela não tinha visto direito no começo. Dessa vez, ela percebeu claramente, não era um movimento ao acaso, era algo que aparecia quando ele estava pensativo ou concentrado. Sim, disse ele por fim, aprendi com a minha mãe. Hoje é um dos momentos de que mais gosto no dia. Ela esperou um pouco, observando-o separar os legumes, e fez outra pergunta. Além de treinar e cozinhar, você tem algum hobby? No mesmo instante, ele se esticou levemente sobre a mesa para pegar o prato com brotos de feijão que estava mais distante, um movimento natural e ágil. Tenho.
Gosto de cuidar das plantas na varanda do meu apartamento e de ler. Que tipo de livros você costuma ler? Dessa vez respondeu sem fazer o gesto, apenas com voz firme. Filosofia e História das Artes Marciais. Depois, a Will alcançou o bule com chá quente e serviu primeiro a xícara dela, com cuidado para não derramar. Já notei que você evita sabores muito fortes e apimentados. Se pudesse escolher um prato para comer todos os dias sem se cansar, qual seria? Lina terminou de mastigar, levou a xícara aos lábios e tomou um gole do chá morno e perfumado. Sem dúvida a sopa de bolinhas de peixe, respondeu. Bem quente, com pouco sal e só um toque de gengibre para dar aroma. É simples, aquece bem e não deixa o sabor natural se perder. Minha mãe fazia sempre nos dias mais frios, e até hoje é o que mais gosto. Ele esperou até que ela acomodasse melhor a xícara nas mãos e perguntou em seguida. Além das refeições, já vi você tomar chá de jasmim quase todos os dias. Tem algum lanche ou doce que não dispensa para acompanhar? Dessa vez, ela sorriu de leve, os olhos brilhando com a lembrança. Gosto muito do chá de jasmim, pouco adoçado, acalma bastante. E o meu favorito é o pão frito com mel, algo que como desde criança e nunca enjoei. É doce na medida certa, leve e combina perfeitamente com o calor da bebida. Quando terminaram de comer, a Will recolheu tudo e arrumou os recipientes com a mesma ordem de sempre. Lina se levantou devagar, olhou para ele e disse com toda a sinceridade. Muito obrigada, Will. Estava tudo delicioso, muito bom mesmo. E sorriu não só com a boca, mas com os olhos também, que se estreitaram um pouco e brilharam com uma doçura que parecia aquecer mais do que qualquer fogo. Will ficou imóvel por um instante, como se aquele sorriso tivesse parado o tempo. Ele sentiu um calor suave se espalhar pelo peito, algo que não esperava nem buscava. Sem perceber, deixou aparecer um sorriso também, pequeno, contido, discreto, mas genuíno, algo raro de ver nele. Lina ficou surpresa. Nunca o tinha visto sorrir daquele jeito, e a sensação de leveza que trouxe fez com que ela guardasse aquele detalhe com carinho. Voltaram às suas tarefas. Will preparou os tatames e os materiais para o turno da tarde, enquanto Lina retornou à recepção. O treino seguiu com a mesma disciplina de sempre, mas agora o ar parecia mais leve dentro da academia. Lá fora a chuva aumentou. De garoa fina passou a cair com mais força, persistente, escorrendo pelas calhas e deixando as ruas estreitas de Schilling ainda mais escorregadias e enevoadas. Quando o expediente chegou ao fim, os últimos alunos saíram apressados, abrindo os guarda-chuvas e correndo para se proteger. Lina saiu primeiro, como de costume, parou na calçada e tentou chamar um táxi, tanto pelo aplicativo quanto olhando para a rua. Logo percebeu a dificuldade, com a chuva forte e as vielas apertadas do bairro, quase não havia carros livres circulando. Os poucos que apareciam já estavam ocupados e o trânsito andava muito devagar. Pouco depois, Will saiu, trancou todas as portas e viu ela ali, olhando para a tela do celular com uma expressão de preocupação. Aproximou-se. Não está conseguindo? Perguntou ele com a voz calma. Nesses dias de chuva mais intensa, mesmo aqui dentro de Schilling, os táxis ficam escassos e demoram muito para chegar. Apontou para a pequena vaga onde deixava o carro, a poucos metros dali. Também moro aqui no bairro. Posso deixar você em casa. É caminho e mais seguro do que ficar esperando exposta à umidade. Ela hesitou por um momento, mas aceitou, agradecendo novamente. Ele abriu a porta do carro para ela, entrou depois e dirigiu devagar, com cuidado nas curvas e nos trechos mais escorregadios. Em poucos minutos chegaram à rua onde ela morava. Parou bem pertinho da entrada, esperou que ela abrisse o guarda-chuva, observou até que ela chegasse ao portão e entrasse em segurança, antes de dar a partida e seguir para a sua própria casa, também ali perto. Envolvido na mesma neblina e chuva que cobria o bairro,